Oi, minha irmã, como é bom saber que você não está só. Como é bom saber que tem um Deus sobre as nossas vidas e nós estamos diante da presença dEle. É imerecido e é maravilhoso. Isso tem que nos deixar maravilhados, porque é maravilhoso demais. Mas eu gostaria de compartilhar algo da palavra do Senhor com os irmãos e as irmãs, algo que falou muito ao meu coração, que alcançou, na verdade, a minha vida. É o Salmo 139. Salmo 139. Nós vamos ler dos versículos 1 a 14. Nesta manhã maravilhosa. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Amém? Pode se assentar. Que o Santo Espírito do Senhor venha falar conosco nesta manhã. Mas nós estamos passando por um período de festa, né? É carnaval. Para alguns são dias de muita folia e alegria, e para outros, como foi dito aqui, um feriado bem-vindo. São alguns dias para que a gente possa descansar. Dizem que o carnaval também é um marco. No Brasil, as coisas só acontecem depois do carnaval. Mas o carnaval ele é uma festa muito antiga. E desde a idade antiga, sempre teve a mesma lógica. As pessoas assumem outra versão, onde as tais fantasias e máscaras ganham destaque. Iniciou como uma festa pagã, muito popular. E quando a Igreja Católica se fortaleceu, o carnaval ganhou um novo significado com a criação da Quaresma. O fim das festas marca os 40 dias que antecedem a Páscoa. Mas o que mais se vê nesses dias são pessoas muito alegres. Parece que é um tempo para esquecer, né? Para fugir dos problemas. A questão é que não vai dar para fugir por muito tempo. Mais dia ou menos dia, será preciso encará-los. Mas a verdade é que problemas, sofrimento e dor são coisas ruins. Né, César? São coisas muito chatas, na verdade, desconfortáveis e estressantes. Não é legal, ninguém gosta. E por isso a gente tenta fugir do sofrimento, da dor, dessas coisas ruins. E para nos ajudar a fugir, hoje nós contamos com um alívio imediato ao alcance das nossas mãos.
Temos comprimidos que aliviam a nossa dor. Temos fórmulas mágicas que previnem a dor. Temos tecnologias que funcionam como um analgésico, eliminando qualquer tipo de desconforto. Ser humano se tornou tão dependente da aprovação dos outros que basta um like lá no post, basta um comentário, basta viralizar e todos os seus problemas acabaram. Já dizia as organizações Tabajara. Quem conhece aí? Mas para essa sociedade, eu vou tentar falar o nome dele. Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano, deu o nome de sociedade paliativa. Algo paliativo é algo que momentaneamente reduz a dor, o desconforto ou o sofrimento. Porém, não trata, não resolve a raiz do problema. Ele descreve como as pessoas têm buscado incessantemente eliminar o sofrimento, seja ele físico, emocional ou existencial, tornando a dor a nossa maior inimiga. Mas, todavia, entretanto, é diante da dor e do sofrimento que nós somos desafiados a superar os nossos limites. É exatamente diante dessas situações que nós amadurecemos emocionalmente. Quando tudo vai bem, quem precisa amadurecer? Está tudo certo. São nos dias mais difíceis que nós vemos claramente o quão nós somos frágeis, o quão todos nós somos vulneráveis. É fato que ninguém gosta de sofrer, mas é no sofrimento que nós somos confrontados. A dor nos obriga a parar, a desacelerar e então refletir sobre as nossas escolhas e sobre as nossas prioridades. É enfrentando dores e sofrimento que entendemos o quanto nós precisamos uns dos outros. E quando enfrentamos a dor e o sofrimento uns com os outros, geramos vínculos. E esses vínculos dificilmente serão desfeitos. Dor gera vínculo. Longe de ser apenas algo ruim e desconfortável, a dor também nos une. Amém? Quando eu escolho fugir e não enfrentar a dor, ou seja, eu tento tampar o sol com a peneira, quando eu me recuso a não entender, não quero entender qual é a raiz do problema maior, eu me refugio em coisas que não resolvem, que não tratam e não curam definitivamente o meu ser. E aí eu acabo sozinha e isolado. E sozinha e isolado, nós sabemos, não é bom. Ao reconhecermos a dor em nós, nós aprendemos a respeitar a dor do outro. Vemos que os vínculos mais profundos não são aqueles que fizemos na ausência do sofrimento, mas são aqueles que nos acolhem nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Deus não é causador das nossas dores, das aflições desse mundo. Somos nós e nossas escolhas. Somos nós e aquilo que nós fazemos e até aquilo que nós deixamos de fazer. Sofrimento é resultado de um sistema humano que vive a partir de si mesmo, como nós aprendemos aqui na quarta-feira. Do ser humano que pensa ser uma espécie de Deus e não considera o amor e a bondade do único e verdadeiro Deus. Por isso que dói, por isso que sofre. No texto que lemos, nós vemos um salmista um tanto quanto aflito. Ele está sofrendo, ele está sendo perseguido por inimigos. Mas ele, porém, diante de tudo aquilo, faz uma oração. E não é qualquer oração. Uma oração de louvor e agradecimento a Deus. Davi expõe a sua fragilidade. Ele não foge da dor, do problema que estava passando, mas ele reconhece que existe um Deus que sabe tudo sobre ele. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, o que você está passando hoje, nesse momento, mas de uma coisa eu tenho certeza,
E esse salmo vem nos dizer: Deus sabe exatamente de tudo sobre cada um de nós. Deus sabe exatamente tudo. E Davi então reconhece e ele confessa que tanto sua vida quanto as profundezas do seu ser estão expostas, estão manifestas aos olhos do Senhor. Deus conhece inteiramente ele, por dentro e por fora. Conhece as suas ações, os seus desejos mais íntimos, os seus pensamentos e as suas palavras. O Senhor o conhece, o Senhor nos conhece, da menor à maior partícula do nosso ser. Versículo 1: Senhor, tu me sondas e me conheces. Não há nada em nós que esteja oculto aos olhos de Deus. Ele sonda e Ele sabe de todas as coisas. E aí no versículo 4, ele diz: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Antes de dizermos qualquer coisa, Deus sabe de tudo. Você crê? E o salmista prossegue reconhecendo algo que é imerecido. Para onde quer que ele vá, lá o Senhor também está. Não há como fugir da presença do Senhor. Versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subir ou se descer, se eu for para um lado, se eu for para o outro, lá o Senhor também está. Onde quer que vá, quem guia e quem sustenta a vida do salmista é a mão direita do Senhor. Deus torna trevas em luz. Foi Deus que criou o seu ser tão complexo e admirável. Ou seja, tudo que Deus faz, as obras do Senhor são maravilhosas. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E disso Davi tinha certeza. Você tem certeza nessa manhã? Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E essa é a palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. Embora nós vivamos em um mundo de aflições, como bem nos disse o nosso Senhor Jesus Cristo, temos uma viva esperança. O próprio Jesus venceu tudo. Ele venceu o mundo. E com Ele nós podemos vencer. Não precisamos fingir nada. Não precisamos fugir de nada. Ou tentar tampar o sol com a peneira, nos aliviando com tentando nos anestesiar com alívios imediatos, momentâneos e mentirosos. Meu irmão e minha irmã, vamos enfrentar. Vamos buscar juntos a cura. Vamos juntos uns com os outros e com Ele vencer o que tivermos que vencer em nome de Jesus. Existe uma frase de John Wesley, um teólogo fundador do movimento metodista, e a frase dele diz assim: o melhor de tudo é que Deus está conosco. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Saber disso é saber de algo que é maravilhoso demais. Como nós louvamos nesta manhã e como diz o Salmo. Deus está conosco. Quando existe essa imerecida e plena certeza em nossas vidas, certas coisas ficam muito claras, ficam muito evidentes. Quando reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos e confiamos nele de todo o nosso coração, não tem como não ficar maravilhado. Não tem como não ficar maravilhada. É tão imerecido. Nos bons e nos momentos mais difíceis, Deus está conosco. Mas o fato é que na dor e no sofrimento, nós nos tornamos ainda mais sensíveis à presença dEle. Na sua aflição, o salmista reconheceu coisas que são importantes enquanto orava.
Independente da nossa situação nessa manhã, ainda que tudo vá bem, independente disso, eu te convido, meu irmão e minha irmã, a estar sensível à presença santa e gloriosa do nosso Deus, para reconhecer coisas que são importantes e o salmista reconheceu. E a primeira coisa que Davi reconheceu foi que a onisciência do único e verdadeiro Deus torna visível tudo sobre nós. A onisciência do único e verdadeiro Deus torna visível tudo sobre nós. Dos versos 1 ao 4, nós vemos o salmista reconhecendo que Deus o conhece melhor que ele mesmo, por dentro, por fora, o que faz, o que não faz, seus pensamentos, quando se assenta, quando se levanta, quando trabalha e quando descansa, tudo é conhecido de Deus. E só o Senhor é Deus. Onisciência é um dos atributos do nosso Deus. E onisciência é o saber absoluto. É o conhecimento infinito de todas as coisas. Nós estamos diante daquele que sabe todas as coisas. Deus sabe. Ser humano tenta explicar tanta coisa há milhares de anos. E quanto mais ele procura, mais ele acha. E aí aquilo que era inexplicável só aumenta. Não adianta. Tem coisas que só Deus sabe. Porque só Ele é Deus e só Ele sabe de todas as coisas. Quarta-feira, nós recebemos mais uma porção extraordinária da vontade de Deus. No estudo que o nosso pastor ministrou neste lugar. Existe uma raiz do problema maior. E eu fui embora com isso na cabeça. Confesso que eu fiquei ali refletindo, me examinando. E eu cheguei à conclusão que é a mais pura verdade. Nós reduzimos o pecado às coisas que estão fora da gente, às coisas externas. Quando existe uma raiz de um problema maior, lá no profundo do nosso ser. E tudo isso porque a gente insiste em viver o eu. A Nayane e o seu antigo jeito de ser, sua velha maneira de ser, e não Cristo. Porque nós temos que morrer para nós e viver para Cristo. Deus sabe, e por tanto nos amar, Ele vem e fala com as nossas vidas. Porque Ele quer nos curar, meu irmão e minha irmã. Ele não quer o nosso mal. Ele sabe de todas as coisas e Ele quer nos libertar de tudo aquilo que nos amarra, que nos prende, que nos impede de viver as grandiosas coisas que o Senhor quer fazer no nosso meio. O Senhor quer nos salvar. Diante de Deus, não adianta tentar fingir. Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe dos nossos apegos mais profundos. Às vezes nós estamos apegados ao que fizeram conosco lá no passado. E por isso carregamos mágoas. Apegados ao nosso passado, não queremos enfrentar aquilo que é a verdade. Sabe por quê? Porque dói. Dói, meu irmão, minha irmã, é verdade. Dói, mais liberta. Dói, mais cura. Deus sabe de tudo sobre nós. A parte bonita e a parte feia também. Das nossas fraquezas e das nossas limitações. E Ele nos conhece muito bem. E jamais, jamais Deus desiste de cada um de nós. Ele não desiste, Ele insiste. Porque Ele sabe que o seu infinito e poderoso amor pode mudar todas as coisas. O amor de Deus pode transformar tudo isso. O Senhor também conhece os nossos sonhos, é verdade. Das coisas que nós mais gostamos, Ele sabe. Aquilo que nos deixa feliz e aquilo que nos entristece. As coisas que fazemos e o que deixamos de fazer. Tudo Ele sabe. O mundo não gosta da nossa parte feia. Das nossas fragilidades e limitações, então, nem se fala. Nós temos que estar 100% o tempo todo. Ele exige de nós produtividade.
Não interessa se você já deu tudo de si, como a nossa irmã Aline testemunhou aqui na segunda-feira passada, né, na palavra de oração. Nunca vai ser suficiente. E aí o mundo suga de nós tudo a ponto de nos esgotar. Sabe por quê? Afinal, a gente é só mais um ali. Se você não der conta, eles colocam outro no lugar e vida segue. Mas é maravilhoso saber, Deus sabe de todas as coisas e Ele está conosco para nos ajudar. Tão somente para nos dar a força e a coragem que nós precisamos, né, irmãos? Aquela mesma força e coragem que Josué também precisou. E aí, John Wesley tem razão. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Deus está conosco? Saber da presença dEle em nós, conhecendo o mais profundo do nosso ser, saber que Ele nos cerca, deveria nos deixar maravilhados. Porque em tudo, meu irmão e minha irmã, Deus cuida de nós. Deus nos ama. E diante das aflições e dos problemas, então, meu irmão e minha irmã, não tenha medo. Não fuja, não se esconda. Confia no Senhor. Entregue ao Senhor. Se renda ao Senhor. Permita reconhecer o Senhor e a sua onisciência em todos os seus caminhos. Não só no dia bom, mas também no dia mau, porque lá Ele está. Deus sabe de tudo, e sobre tudo que diz respeito a cada um de nós. Às vezes mais do que nós sabemos, por isso Ele vem e amorosamente fala conosco. Mais do que falar conosco, Ele ouve as nossas orações, e além disso, Ele nos dá do seu Espírito ajudador. Sabe para quê? Porque nenhuma dor e nenhum sofrimento nessa vida vai dar a última palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus vai usar a dor e o sofrimento, Deus vai usar as aflições desse mundo para o nosso bem. Só Ele pode fazer isso. Em nome de Jesus, tudo o que nós passamos vai cooperar para o nosso bem. Para que a nossa vida seja curada, para que vivamos uma nova e linda história, escrita agora pelos dedos de Deus. Não mais por nós, mas escrita pelos dedos de Deus. E então todos nós sejamos salvos em nome de Jesus. Amém? Mas a segunda coisa que o salmista reconheceu nessa oração tão linda e poética, né, foi que a onipresença do único e verdadeiro Deus não nos desampara. A onipresença do único e verdadeiro Deus não nos desampara jamais. Depois de reconhecer que Deus sonda, conhece e sabe de todas as coisas, dos versículos 5 a 10, o salmista se vê nas mãos de Deus. Ele reconhece que está cercado, por trás, pela frente, por todos os lados, de cima a baixo, pelo Criador de todas as coisas. E aí no versículo 6 ele vai dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Quem nunca esteve em uma situação tão difícil, que a primeira coisa que pensou é: vou sumir, quero desaparecer, não dá mais, não quero mais. Talvez esse seja o momento do salmista, mas aí ele descobre que não existe lugar nenhum sequer que ele possa se esconder, que ele possa escapar ou fugir da presença do Senhor. Se ele for ao céu, quem está lá? O Senhor está lá. Se ele for para a sepultura, de cima a baixo, lá o Senhor está. Se ele for de um lado para o outro, lá também o Senhor está. O Criador está em toda a sua criação.
Onipresença é outro atributo do nosso Deus e só pertence a Ele. Ele tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mais uma vez, só o Senhor é Deus. E Ele sopra do seu Espírito sobre toda a terra. O Senhor está entre nós. Davi era um ser humano como nós, cheio de limitações, fraquezas. Ele era falho, mas ele amava o Senhor. Ele não sabia viver longe da presença de Deus. E quem sabe, pelo amor de Deus, ninguém sabe. E aí tem um louvor que diz assim: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem prova um dia sequer do amor e da graça, da misericórdia de Deus, sem Ele, nunca mais vive. Lá em Hebreus 13:5, diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus não nos abandona. Josué 1:9, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E mais, Mateus 28, do 18 ao 20, Jesus diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. É pouco? É muito. É muito além do que aquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Aqueles e aquelas que confiam no Senhor de todo o seu coração e reconhecem Ele em seus caminhos, jamais estarão sós. Lá sempre o Senhor está. Ele nunca, jamais nos deixa. Ele nunca nos abandona. Isaías também vai dizer, agora eu lembrei, e é um versículo muito forte para mim, que ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda amamenta, Ele jamais esquece de nós. Ele não esquece dos seus. Na bonança ou na tempestade, nos dias bons ou nos dias ruins, Deus sempre está intimamente presente nas nossas vidas. Precisamos confiar e reconhecer Ele em todo o tempo. Meu irmão e minha irmã, nós não precisamos passar por nada sozinhos nessa vida, porque Deus não desampara os seus. Você crê? Mas depois de reconhecer que Deus tudo sabe, que Ele sonda e conhece tudo sobre nós, e que Ele nunca, jamais nos desampara, Davi reconheceu a onipotência de Deus é completamente suficiente para sustentar toda a vida. A onipotência de Deus é completamente suficiente para sustentar toda a vida. Nos dois últimos versículos que nós lemos, o salmista reconhece que as obras do seu Criador são maravilhosas. Versículo 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que a vida é bem corrida, mas, como o nosso irmão José já falou aqui nessa manhã, pausas são necessárias, pausas são fundamentais. E a dor e o sofrimento, por vezes, fazem isso. Faz com que a gente pare, que a gente desacelere, e nos fazem pensar a nossa vida. Isso é importante. Quando paramos, e quantas vezes você parou nesse ano de 2025
Parou para contemplar as obras do Criador? Quantas vezes você fez isso? Eu fiz poucas, queria ter feito mais. Mas quando a gente para e contempla a criação do Senhor sem pressa, senta lá, olha a natureza, contempla as árvores. Se for para a praia, pare e contempla o mar. Veja as plantas, os animais. Contemple a imensidão do céu. E quando a gente para e faz isso, o nosso coração se enche de paz. Isso acalma o nosso coração. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós estamos contemplando a grandeza do nosso Criador. Nós estamos contemplando a obra maravilhosa que Deus fez. Quando pensamos que a nossa vida não é obra do acaso, mas teve um Deus que amorosamente participou dos primeiros instantes da nossa vida. Ele viu, meu irmão e minha irmã, a minha vida e a tua vida ainda informe no ventre das nossas mães. E foi lá e moldou o nosso ser, o nosso corpo. Isso é maravilhoso ou não é? As obras dele são maravilhosas, porque nosso Deus é o Deus da vida. E ele é poderoso para sustentar a vida. E se não fosse ele, se não fosse todo o seu amor, sua graça e misericórdia, o que seria de nós? Imagina que ele, sendo Deus, se fez humano. Jesus se fez um de nós. E ele nos amou tanto, a ponto de dar sua própria vida em nosso favor. Ele morreu por nós. E não só, mas ele venceu. Ele venceu o mundo, ele venceu as aflições, e ele venceu a morte, para que todos e todas tenhamos vida. Nosso Deus é o Deus da vida. Deus detém todo o poder em suas mãos. Ele é onipotente. Deus é ilimitado. Nós somos limitados, mas ele é ilimitado. E por ser assim, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Tenha certeza que nós não estamos em qualquer lugar. Não estamos na presença de qualquer um. Nós estamos na presença e nas mãos do grande eu sou. Isso é maravilhoso. A onipotência do Senhor é suficiente para sustentar a nossa vida. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos nem dar uma ajudinha para Ele, porque Ele é todo poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. Amém? Mas, finalizando, é carnaval, né? É tempo de festa e alegria. Mas para outros, é tempo de aproveitar o feriado e descansar. Para nós, nessa manhã, a maior e mais duradoura alegria dessa vida é poder parar, refletir e saber. O melhor de tudo é que Deus está conosco. O Senhor está sempre, em todos os momentos, sejam bons, sejam os mais difíceis, lá Ele está. E nós aprendemos com Davi, um homem cheio de limitações, falho, mas que amava a Deus. Ele se relacionava com o Senhor intimamente, no mais profundo do seu ser. E no Salmo vemos ele em um momento difícil, um momento de aflição, mas toda a sua confiança, toda a sua dependência está no único e verdadeiro Deus da sua vida. Estava no Senhor. E ciente do privilégio que ele tem,
Davi ora, Davi adora e Davi agradece. O salmista não foge do problema. Ele não finge que está tudo bem, ele não tenta esconder nada de Deus. Mas ele reconhece verdades importantes que nós também precisamos reconhecer em todo o tempo. E a primeira coisa que ele reconheceu é: a onisciência do único e verdadeiro Deus torna visível tudo sobre nós. Não tente fugir, não tente fingir, não tente esconder, não tente. Deus sonda e conhece o mais profundo do nosso ser. Ele sabe do que fazemos e do que não fazemos. E Ele está sempre lá para nos ajudar. A onipresença do único e verdadeiro Deus nunca nos desampara. Ainda que que esteja muito difícil, a gente queira fugir, né? Para onde a gente vai fugir? Para onde a gente pode escapar do Espírito Santo do Senhor? Não tem lugar. Uma vez que nós provamos dessa graça maravilhosa, nós não sabemos viver sem. Em nome de Jesus. Mas a terceira coisa que o salmista reconheceu é que a onipotência de Deus é completamente suficiente para sustentar toda a vida. Só Ele é Deus Todo-Poderoso. Nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos limitados, mas Ele não. E Ele pode sim, e Ele quer sustentar a nossa vida. Por isso, confie e reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Precisamos aprender a confiar que o Deus que nos criou tanto nos ama e Ele nunca jamais vai nos deixar. Amém? Glória a Deus. Vocês estão desanimados? É carnaval, gente. Nós estamos na presença do Todo-Poderoso. Se alegre. Se alegre na presença do Senhor. Nós sabemos algo que é imerecido. Deus está conosco. Existe motivo maior para que a gente se alegre? Deus está conosco. E para encerrar, eu não falei nada sobre isso ainda, mas ano passado, mais precisamente no dia 20 de novembro, muitos irmãos e irmãs sabem disso. Nós sofremos um acidente de carro muito feio. Tanto que deu perda total nos 2 carros, né? E ele foi provocado por um motorista alcoolizado, né? Ali nós vimos a morte bem de perto, sem sofrer um arranhão sequer. E eu lembro que ali naquela noite, a gente estava muito nervoso, né? Eu e o Gu, o Brian também bem assustado. E o Gu ligou para o pastor e chamou o pastor. E prontamente ele, a Lê, a Pai e o Bill apareceram lá. E aí, enquanto a gente ia para a delegacia, o pastor estava levando a gente, ele colocou um louvor no rádio, no som, né? E esse louvor dizia o seguinte, nós louvamos nesta manhã: me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa. E meu irmão e minha irmã, naquele momento, nos momentos de dor e sofrimento, a gente fica muito mais sensível, né, à presença de Deus. E naquela noite eu pude me ver. Eu pude ver as nossas vidas nas mãos de Deus. O Senhor colocou a sua mão e Ele não permitiu o pior. E isso me deixa maravilhada. Isso tem que nos deixar maravilhados. A nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso Deus. E eu sou muito grata por este lugar, pela vida dos irmãos, das irmãs, por nossos pastores, porque é aqui juntos que nós conhecemos esse Deus que é o único e verdadeiro Deus, aquele que nos sonda, aquele que nos conhece, aquele que sabe tudo sobre nós, Ele que nos cerca com seu amor infinito e Ele que sustenta toda a vida nessa terra.
De uma coisa eu tenho certeza: tudo isso é sim maravilhoso. Amém? E as nossas palmas são para Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para onde me ausentarei do teu Espírito, ou da tua face, enfim, Senhor bendito? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer da minha cama um mais profundo abismo, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas. Adiante ou atrás, tu me cercando estás. Conhece cada passo, onde firmo os meus pés. Se distante me detém nos confins dos mares, se me perco na mais densa noite, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas, tão maravilhosas, maravilhosas. Pai bondoso,
Pai amoroso, Deus das nossas vidas, nós nesta manhã nos maravilhamos na Tua santa presença. Nos derramamos, Senhor, em louvor e gratidão, porque o Senhor é o soberano sobre toda a terra, e ainda assim nos coloca em Tuas mãos. O Senhor nos coloca em Tuas mãos. Nós que somos tão falhos, tão pecadores, nós que por vezes somos tão teimosos, estamos nas mãos do Deus de toda a terra. E a Ti, Senhor, nós damos todo louvor, toda adoração ao Senhor das nossas vidas, sabendo que sim, o Senhor sonda e o Senhor conhece completamente toda a nossa vida. Inteiramente o nosso ser está diante dos Teus olhos. E o Senhor sabe, Pai, de tudo aquilo que nós temos medo, de tudo aquilo que nos impede de dar os passos que temos que dar. O Senhor sabe, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas limitações, e nos cerca, e nos ama, e fala conosco, Senhor, e nos mostra o caminho, Santo Deus. O Senhor não desiste de nós. Obrigado por isso, Senhor, nós não merecemos. É tão maravilhoso, é tão imerecido, Senhor, ter um Deus tão maravilhoso em nossas vidas, Pai. Onipresente, onipotente, onisciente, todo-poderoso, que nunca nos abandona, que nunca nos deixa, que está lá sempre com a mão estendida para nos ajudar, que está lá sempre com a mão estendida para nos sustentar, nos dias bons, nos dias ruins. O Senhor é bom em todo o tempo. Obrigada por isso, Senhor, nós não merecemos. Obrigada por isso, Santo Deus, mas que de hoje em diante, Senhor, essa certeza seja ainda mais forte nos nossos corações, que nada passaremos sozinhos, mas o Senhor, com suas mãos maravilhosas e amorosas, se fará presente em nossas vidas. Como é bom, Senhor, como é bom saber que conosco o Senhor está, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa os Teus filhos e filhas, os nossos pastores, nossos irmãos que viajam. Que as Tuas mãos maravilhosas e amorosas estejam sobre a vida de cada um e de cada uma, Senhor. E que a Tua presença sempre traga plena alegria, traga força, traga, Senhor, a coragem, o ânimo que os Teus filhos e filhas precisam ter para vencer esse mundo como o Senhor já venceu, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio. Obrigado porque é uma alegria, Senhor, estar na Tua presença, estar nas Tuas mãos maravilhosas, que nos livra de todo mal, que nos sustenta e que nos coloca de pé neste mundo, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos felizes, Senhor, plenos, agradecidos por tamanha oportunidade merecida, Senhor, por tamanho privilégio. E nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.